juventude! Nesse vídeo aqui eu vou falar agora sobre os mecanismos de segurança que um VANT, o veículo aéreo não tripulado ou drone, possui, e depois os principais problemas que você pode ter na hora de decolar ou de pousar, de fazer o seu voo, e vou até citar alguns problemas que já ocorreram comigo. Como que é a configuração desse drone aqui, que representa vários outros assim do mercado, só para vocês terem um parâmetro. Ele pode voar até a velocidade de 70 km por hora, quando ele estiver aqui no modo A, que é o modo vida louca. Mas para finalidades de mapeamento, que são as que eu trabalho, eu voo com ele no máximo a 10 km por hora, porque aí ele consegue manter as imagens nítidas, focadas, para a finalidade que eu quero. E muitas pessoas me perguntam, e até quanto que esse negócio aqui sobe? Quanto que ele vai para frente ou para trás? Pois bem, esse modelo aqui, ele consegue atingir uma altitude de até 500 metros de onde ele decola, ele vem configurado de fábrica para isso, e na horizontal ele pode ir até 8 km. Então imagina o potencial que você não tem de atingir com esse mecanismo. Só que tem uma cautela que a gente tem que ter, que é isso aqui, ó, a bateria do drone. Nenhuma bateria de drone no mundo dura mais do que 20, 22 minutos. Então você tendo 20, 22 minutos, é muito arriscado você mandar o drone para 8 km de distância e depois ele não conseguir voltar por algum motivo, a bateria acabar e ele ter que pousar. Eu já chamo atenção para vocês. Tem gente que pensa assim, mas é só você calibrar. Você vai monitorando na hora que decola o drone e na hora que a bateria estiver na metade, você traz ele de volta, não é isso? Errado. Eu sempre faço o seguinte, na hora que minha bateria está em 65%, 60%, eu já trago o drone de volta. Por quê? Para eu ter uma margem de segurança. Porque imagina só, se ele está voando na ida para o destino dele a favor de uma corrente de vento, na hora que ele estiver voltando para mim, ele vai ter que voltar contra a corrente de vento e com isso ele vai gastar muito mais bateria. Então é sempre bom ser precavido com isso. Mas como que a gente sabe o tanto que está a bateria? Quando você estiver controlando o drone, no visor, que fica acoplado aqui no controle, que pode estar um celular, um tablet, ou alguns drones vêm com um visor de fábrica, você consegue ver o nível da bateria. Esse modelo aqui, ele tem uns mecanismos de segurança muito interessantes. Como, por exemplo, eu customizei ele para quando ele estiver voando, se a bateria dele estiver em 30% e eu não tiver trazido ele ainda para o ponto que ele decolou, ele já volta para casa automaticamente. E se por acaso der alguma coisa que a bateria dele chegar em 15% e ele ainda não está pousado no ponto que ele decolou, ele desce automaticamente para onde ele estiver e pousa naquele lugar. Só que isso aí a gente tem que lembrar que é algo muito arriscado. Ele pode pousar num lago, ele pode pousar em cima de uma árvore, num fio de alta tensão, mas são mecanismos de segurança. E outra coisa que é interessante da gente falar dos mecanismos de segurança. Esse drone aqui, ele tem sensores frontais, que são esses daqui, sensores laterais, sensor traseiro e aqui embaixo ele também tem uns sensores. Então, esses sensores sempre detectam alvo. Se ele estiver voando em direção a algum obstáculo, o que ele faz? Vamos supor que isso aqui é uma parede. O drone está vindo. Na hora que ele chega a 15 metros do alvo, os sensores detectam, por mais que ele tente, que você tente mandar ele para esse lugar, ele não vai porque o sensor está ativado. Isso também serve nas laterais e para baixo na hora de pousar. Então é um mecanismo de segurança muito eficiente para evitar qualquer tipo de acidente. Tem alguns modelos de drone que não tem esses sensores laterais e traseiros, mas a maioria, pelo menos com sensor frontal, a maioria dos modelos do mercado tem esse mecanismo de segurança. E sobre os problemas que a gente pode ter então na hora de decolar o nosso drone, vamos para um mais comum. Você nunca pode decolar o seu drone com muita umidade no ar, com risco de chuva. Isso aqui é um equipamento eletrônico que não pode ter umidade. Então, a primeira coisa, se tiver risco de chuva, nunca decole o seu drone. Também se tiver com ventos fortes, por mais que não está chovendo, mas ventos acima de 30 km por hora já são muito grosseiros. Então, por mais que ele tenha um mecanismo de estabilização aqui, o drone pode tremer e a imagem sua não ficar boa. Olha o exemplo aqui do professor João Gilberto, que foi meu colega de graduação. Eu passei para ele um drone do modelo Phantom 4, igual a esse daqui que eu trabalho, e ele estava tentando decolar, mas olha como que estava o tempo lá.
Ô Glauco, acho que hoje não vai dar pra voar com drone não, olha aí como é que tá. Claro que ninguém vai ser doido de decolar, né, um dispositivo tão caro desse com São Pedro estando furioso lá em cima do céu, né, moçada? Então, sempre atentem, o céu tem que estar limpo e o tempo tem que estar sem vento. Inclusive, também isso já é uma dica importante. Se você for planejar um trabalho de campo, leve sempre em consideração que as condições climáticas podem ter que adiar o seu trabalho para outro dia que o tempo estiver mais favorável. Quando a gente for decolar com drone, tenham sempre em mente de fazer um checklist. Eu sempre anoto uma listinha, porque são várias informações que a gente tem que configurar e passo uma por uma, para não ter risco de acidente. Um dos acidentes muito comuns que ocorrem é na hora de decolar o drone. Como aqui tem uma lente muito sensível, igual qualquer lente de câmera fotográfica, nunca decole, por exemplo, numa praia, numa areia em cima, porque o vento da hélice aqui é muito forte. E é realmente muito forte, embora ele é pequenininho, e aí os grãos de areia podem bater aqui e arranhar sua lente, você tem que perder, né, trocar a lente do seu dispositivo. Então, tá num lugar que é areia, muito poeira, tira o tapete do seu carro, de repente, se você não tem alguma coisa, põe no chão em cima e coloca o drone para decolar. Outra coisa, tome cuidado com as correntes de vento lateral, às vezes tem ventos fortes que vêm de lado. Eu teve uma vez que eu fui fazer um mapeamento no campus Janaúba aqui da UFJM, coloquei o drone no chão, na hora que eu fui decolar ele, deu uma corrente de vento forte e ele subiu uns 5 centímetros só e tombou de lado e saiu voando assim. Aí eu desorientei. Né? Felizmente, o que aconteceu? Ele deu uma cicatriz pequena, nem sei se dá para pegar aqui, ó, mas eu colei com Super Bonder e tá perfeito. Desde então não alterou nada da parte interna dele, mas foi um susto. Então é igual a gente que às vezes tem alguma cicatriz no corpo, esse aqui também já ficou com uma cicatriz desse tombo. Outra questão, na hora que for pousar o drone, tenha certeza que não tenha ninguém embaixo, nem nada que possa atrapalhar esse pouso. Então eu sempre peço para as pessoas terem um raio de pelo menos 2, 3 metros de segurança do ponto de decolagem ou de pouso, para a gente não ter risco de machucar ninguém. Eu também, por precaução, eu gosto muito de usar óculos escuros quando eu estou trabalhando com drone, para você nunca poder perdê-lo de vista, lembrem-se disso, a gente nunca deve mandar um drone para um lugar que você não consegue enxergar, sempre temos que ter contato visual. E segundo, como as lentes estão aqui, por mais que elas são muito bem fixadas, mas se acontecer de alguma soltar, né, seu olho está protegido. Então, essas que são as principais dicas que a gente tem que ter aí na hora de poder decolar ou pousar com o seu drone. E segundo, a gente tomar muito cuidado, né? Eu coloco óculos escuro para proteger, porque caso as hélices que estão no quadricóptero elas soltem, né, a sua visão está protegida, como se o óculos servisse aí como um equipamento de proteção individual. Então, são precauções que nunca são demais da gente ter. No mais, sempre mantenham a calma ao pilotar um drone, porque isso é fundamental. E também, última dica para vocês, não façam movimentos bruscos com o controle, né? Sempre movimentos suaves para que ele também trabalhe suave no ar. Algumas pessoas perdem o drone. O que são os principais motivos que acontecem para o sujeito perder o seu drone? Tem um caso aqui de um drone que foi comprado para um órgão governamental e as pessoas não tinham tanta experiência e foram decolar. Na hora que decolaram, que o drone subiu, eles foram com ele muito alto e tinha uma corrente de vento muito forte passando. E o piloto não tinha tanta experiência, a corrente de vento levou o drone embora. Até hoje ele não foi encontrado. Os drones, como eles estão conectados, né, no tablet ou no celular, e todo drone tem embutido aqui um GPS, você consegue acompanhar em tempo real onde ele está. Se esse drone aqui, por exemplo, fosse levado por uma corrente de vento, que é algo muito difícil, porque ele é robusto, eu estudo antes o tempo, né, como que estão as condições do tempo naquele instante para decolar, mas o que aconteceria? Ele seria levado por essa corrente de vento, mas na hora que a bateria dele chegasse em 30%, ele ia tentar voltar para casa. E na hora que a bateria chegasse em 15%, automaticamente ele ia descer e pousar onde ele estivesse. Então é um mecanismo dele mesmo para tentar se salvar. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Os drones que não têm esse mecanismo,
você teria que ir atrás dele e tentar recuperá-lo. Mas muitas vezes os drones são perdidos, as pessoas realmente não encontram, principalmente se estiver voando em cima de um corpo d'água. Né? Se isso aqui cair num lago ou no mar, é praticamente impossível de recuperá-lo. E por mais que você conseguir recuperar, bateu água nisso aqui, meu amigo, já era. Né? Queima o circuito e não vale nem a pena fazer a manutenção.